Vamos lá. Está gravando. Bom, gente, a história da cirurgia, repetindo, é basicamente para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos no passado. A gente vai ver que o pilar da cirurgia, do desenvolvimento, foi desenvolvido através de tentativa e erro. Eles até descobrirem o que é infecção demorou alguns séculos. Para a cirurgia desenvolver, nós precisávamos de 3 pilares, que era o controle da hemorragia, o controle da infecção e o controle da dor, né? Então a gente vai ver isso aí durante essa aula. Então, como eu falei, a cirurgia é uma habilidade manual, né, e intelectual, que requer prática, e essa prática na antiguidade era feita com tentativa e erro. Hoje a gente não tem espaço para isso, né? Se a gente fizer isso, provavelmente seremos processados, no mínimo perderemos os clientes. E com consequências até jurídicas da gente cometer algum erro. Vamos lá. Bom, se a gente está falando de cirurgia, o que é cirurgia, né? Então, como eu falei, a cirurgia é uma área onde a gente resolve algumas patologias através de uma lesão, né? A gente tem que cortar e remover a patologia. Então, a gente causa uma agressão no paciente e a gente tem que saber controlar ou minimizar essas agressões, né? E as consequências da gente invadir o corpo do nosso paciente. Então, cirurgia significa queiro, mão, ergo, trabalho, né? Então, significa cura pelas mãos. O termo cirurgia tem origem grega e latim, tá? Podem ser originados na palavra grega e no latim. Então, a cirurgia ela é uma área da medicina veterinária que é considerado ciência e arte, né? Ciência porque requer os conhecimentos teóricos e arte porque requer uma habilidade manual a mais, né? Para a gente poder desenvolver resolver os nossos problemas através da cirurgia. Bom, antigamente não se podia, era muito mais difícil do que é hoje aprender cirurgia, por vários motivos. Primeiro, que não se conhecia todos os mecanismos fisiológicos, né? Segundo, que não se tinha muitas respostas para diversas doenças, então nem se sabia como se tratar as doenças, né, cirúrgicas. E meios, né, para que aquilo seja feito, materiais apropriados, então era realmente muito difícil alguma cirurgia dar certo, né? Era mais empírico do que qualquer outra coisa. A gente tentava realizar um procedimento e às vezes dava errado, tinha infecção e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Ninguém sabia que aquela secreção amarela era bactéria, era secreção. Então, eles sabiam que algo de errado acontecia, mas não tinham ideia do que era aquilo. E era basicamente o controle microbiológico, né? O controle de antisepsia, de asepsia, de materiais esterilizados, para poder desenvolver a cirurgia com sucesso. Então, nós temos aí, naquela época, como é que eram difundidos os conhecimentos, né? Se reuniam vários médicos, se mostravam os procedimentos que algum médico adquiria habilidade, né? E o conhecimento era difundido dessa época, na Idade Média. Então, nós temos relatos de cirurgia desde a pré-história, né? Nós já temos aí alguns relatos de trepanação na pré-história. Nós temos cirurgias na Antiguidade, na Idade Média, e aí a cirurgia começou a ser um pouquinho mais com conhecimento no Renascimento, né? E na Idade Moderna é onde a gente se encontra hoje. Com conhecimento já científico, produzido trabalhos, né? Onde a gente consegue acessar qualquer coisa que a gente queira aprender na internet. A cirurgia no Renascimento, ela era colocada já nas universidades, nós já tínhamos as universidades. O cirurgião
por melhor que ele fosse, ele tinha que ter habilidade, ou o médico tinha que ter habilidade de desenhar para explicar o que ele estava vendo e o que ele queria ensinar, né? Então, isso era um pouco complicado, né? Que às vezes a pessoa tinha habilidade de manual para operar, mas não tinha habilidade de desenhar para poder ensinar e passar os conhecimentos. Por quê? Naquela época já era difícil, né? Fazer dissecção de cadáveres, a igreja não permitia. Então, como é que eu vou ensinar os alunos a operar se não era permitido trabalhar ou fazer dissecção com cadáver? Na verdade, era permitido, alguns institutos e algumas pessoas, era um cadáver por ano de corpos de mortos indigentes, mas a igreja lutava muito contra isso. Quem operava, né? Quem participava das cirurgias, né? Antes da Idade Média. Na Idade Média e depois na Idade Moderna, isso acabou. Na Idade Média, a gente tinha diversas pessoas que trabalhavam com esse tipo de procedimento. E aí, feiticeiros, curandeiros, alquimistas, bruxos, médicos e os barbeiros, né? Eram pessoas que tinham conhecimento da área de medicamento, de materiais de corte, né? De doenças. E aí, com exceção dos médicos e de barbeiros, existiam aí os feiticeiros, os curandeiros, os alquimistas e os bruxos, né? Você seria classificado como feiticeiro, curandeiro, alquimista e bruxo de acordo com o interesse da igreja, né? Se você estivesse do lado da igreja, ele te colocaria como alquimista, né? Ou até mesmo curandeiro. Feiticeiro e bruxo naquela época eram queimados pela Inquisição, né? Então, se você fosse contra a igreja, ou se você fosse muito bom no que você fazia, que não tivesse explicações teóricas para aquilo, para aquelas curas, você era classificado como bruxos e feiticeiros e ia para a fogueira, né? Então foi uma época muito difícil. Está aí a pré-história. A pré-história, ela tem relatos de trepanação para edema cerebral. Agora eu fico me perguntando, não sei se vocês estão fazendo essa mesma pergunta, como é que fazia o diagnóstico de edema cerebral e fazia uma trepanação na Idade Média? Bem curioso, né? E com que material eles faziam? A Idade Média não é a Idade do Ferro nem do Bronze, né, gente? A Idade Média não, a pré-história. É da pedra lascada. Então eles faziam lá uma incisão redondinha. Então é bem curioso essas perguntas de como é que eles faziam. Bom, aí a gente tem a antiguidade, né? O Egito data cirurgias 2000 a.C., né? O Egito era o povo mais desenvolvido, né? Aí a gente tem a referência como Imhotep, o primeiro médico, engenheiro e arquiteto, antigamente. Hoje não existe mais isso, né? O cara ou é médico, ou é engenheiro ou é arquiteto. Embora a evolução mostre que a gente está cada vez mais inteligente, pelo número de conhecimentos e informação que a gente adquire, mas eu acho que não é tão inteligente como eles eram antigamente, porque o cara era médico, engenheiro, arquiteto, né? Então, o que aconteceu aí? Eles eram mais inteligentes, naquela época não tinha tanto conhecimento como tem hoje, mas ele conseguiu desenvolver habilidades para trabalhar em diversas áreas. Hoje a gente não vê tanto isso. Também a gente trabalha com um nível de acurácia muito maior, de apuração muito maior, porque a gente estuda muito mais profundo, né, as coisas. Ele foi responsável pelo primeiro tratado de cirurgia, né, o Imhotep. Todo mundo conhece o Imhotep, né? Imhotep foi... Alguém já viu o filme A Múmia? É, Não? Então, acho que já. a múmia é onde tem lá o cara que fica Imhotep, Imhotep, que ele sai da tumba e quer virar, quer reviver de novo, né? Quer ressuscitar, num dos filmes ele quer ressuscitar a amante dele. O Imhotep, na verdade, ele era um médico, um curandeiro, uma pessoa, uma figura importante
no reinado dos egípcios. Ele não era um faraó, né? E pela sua alto grau de conhecimento, ele tentou se transformar num faraó e conquistar essa posição. Na Índia, né, no século IV a.C., já tem a descrição da rinoplastia, também é uma das culturas mais antigas, né? 4 séculos antes de Cristo, ainda até mais um pouco do que a antiguidade, o Egito. A Índia também é bem antiga nos seus conhecimentos. Se a gente partir para os estudos védicos, ainda são mais antigos ainda. Sushruta, ele é considerado o pai da cirurgia, né? Foi um professor de cirurgião na cidade de Kashir, no século VI, na Índia. Tá? Ele escreveu o primeiro tratado médico, no qual se refere a diversas doenças e seus tratamentos, né? Embora ele tenha escrito, naquela época não tinha essa divisão de cirurgião, clínico, né? O médico fazia tudo. E aí a gente vem para a Idade Média com Galeno, né? Era o médico dos gladiadores, né? E naquela época era mais a medicina era baseada, a cirurgia pelo menos, nas batalhas, nas guerras, né? Os médicos cuidavam dos ferimentos de batalha e as cirurgias eram aplicadas nesse tipo de lesão, né? Raramente era aplicada para curar algum outro tipo de doença, mais especificamente para esses tipos de lesão, né? Das batalhas. Ele pôde observar as vísceras dos gladiadores feridos e estudou a anatomia dos animais vivos por meio de vivissecção, né, para comparar, porque às vezes eles chegavam em pacientes e não tinha a menor noção do que estava acontecendo, porque ele não tinha a noção da anatomia. Então ele começou a estudar em animais e ele fazia isso publicamente, né, para ensinar as pessoas. E aí ele começou a desenvolver. Então percebam que para a gente entrar na cirurgia eu tenho que conhecer o quê? Muito anatomia, né? Aquelas aulas de secção que a gente tem no início da faculdade, que a gente caga e anda para aquilo, a gente devia dar importância, né? Porque quem quiser ser cirurgião, aquilo é fundamental para a gente saber como manipular as vísceras, como manipular os órgãos sem causar nenhuma lesão a mais do que aquela que a gente está causando para resolver a patologia. E aí vamos entrar firme na Idade Média. A Idade Média ela começa a discutir uma série de procedimentos, né? E aí só atentar para vocês ainda que a anestesia ainda era um problema, né? Ainda era uma limitação, e a antisepsia e a asepsia também. Mas as cirurgias já começaram a ser mais esclarecidas, né? Então eu tenho aí o Paulo falando sobre traqueostomia, tonsilectomia, flebotomia, né, que é dissecção de veia. A gente vai dar nomenclatura cirúrgica, vocês vão entender todos esses termos. Olha aí, ó, redução do tamanho das mamas. A gente imagina fazer isso sem anestesia. Albicassis, ele era o responsável. Ele começou a fazer algumas anastomoses intestinais e cirurgia plástica. Olha a época que ele fazia isso. Salerno, Salerno foi a primeira escola de medicina, tá? Já a Itália e a França são os países que despontaram na medicina, claro, na parte ocidental, né? Aí tem a Bolonha, a segunda escola, a Universidade de Pádua, e aí as coisas começaram quando foi o conhecimento transmitido através de uma universidade. Aí se ganhou vários acréscimos aí no aprendizado, porque as coisas começaram a ser ensinadas de formas sistemáticas, que é o que a gente vai fazer com vocês, né? A gente vai ensinar vocês da forma sistemática para que vocês aprendam e levem o conhecimento, quem quiser seguir a área da cirurgia. Ainda nós temos Hipócrates e Galeno, né? Hipócrates na Grécia, falando dos cirurgiões barbeiros.
E eles, por que que o cirurgião barbeiro, ele tinha, por que que o barbeiro tinha essa condição de, de, de operar os pacientes? Ele não tinha o conhecimento médico, mas ele tinha o conhecimento e habilidade o quê? Manual, né, de instrumental. E o barbeiro, ele não mexia com doenças, ele mexia com água e sabão, que ele fazia a barba e cortava cabelo. Então, teoricamente, era uma pessoa que não estava em contato com doenças, consequentemente, a carga microbiana que ele carregava era muito menor que a dos médicos. Então, às vezes, os procedimentos que os barbeiros faziam se mostravam mais eficientes do que até mesmo do que os médicos, que se tratavam diretamente com doença. E aí, é, muitos dos barbeiros começaram a querer estudar, né? Porque a medicina sempre foi uma área nobre da sociedade, né? Então, em 1360 depois de Cristo, foram criadas a sociedade médico de cirurgiões, foram criadas a sociedade de médicos cirurgiões e a sociedade de barbeiros, cirurgiões barbeiros, né? Aonde a gente tem que lembrar que essa época da história foram épocas muito conturbadas por guerras, né? Então, a quantidade de médicos que existiam nos lugares não era o suficiente para tratar de tantos doentes e precisavam de mão de obra. Então, foi a maneira que eles acharam de capacitar os cirurgiões barbeiros para poder dar assistência a essas pessoas que precisavam de cuidados, né? Por causa das grandes batalhas. Bom, ainda na Idade Média, nós temos aí a escola francesa, né? Século XIII. Ambroise Paré também, ele é considerado o pai da anatomia, né? Ele tem tratados de livros de anatomia, porque precisava de alguém que tivesse a habilidade de desenhar para passar aqueles conhecimentos vistos na dissecção para o papel, né? E aí sim as coisas começaram, né? O aluno das universidades, em vez de ficar só na dissecção, que era como mostra aqui a imagem, ó, né? Como é que era feito a aula. Não tinha livro, gente, né? Tinha muito pouco livro. Os que tinham ficavam guardados nas bibliotecas porque eram preciosidades. Então, era feito conhecimento todo demonstrativo, né? E aí os alunos tinham que ficar aprendendo, fazendo suas anotações. Então, o Ambroise Paré, ele tinha a habilidade nas suas aulas, quando foi aluno, de desenhar. E aí ele começou a fazer as anotações dele e mais tarde se tornou professor e publicou livros. Isso é só uma escala da evolução, né? A gente começou ali desde Aristóteles e chegou aí ao século XIX, né, que tudo começou a ser muito mais estudado e modificado, a coisa passou a deixar de ser empírica para ser científica, né? E aí se começou no século XVII criar alguns conceitos, né? A cirurgia foi conceituada como arte e ciência que atua sobre o corpo humano, né? Já expliquei porque é arte e ciência, conhecimento teórico junto com habilidade manual, executando todas as ações necessárias para a cura. Um cirurgião deveria possuir algumas características e isso continua até hoje, tá? Para a gente ter ou querer escolher fazer a cirurgia, quem quer fazer cirurgia, preste atenção, que eu preciso ser letrado, ou seja, eu preciso de uma faculdade, e eu preciso ser hábil, né? A cirurgia não é uma especialidade onde a pessoa ele tem que ser hábil, engenhoso, né? E ter boas maneiras. A cirurgia não é uma especialidade onde pessoas que têm um temperamento muito apático, muito tranquilo, muito calmo, não. A gente tem que ser hábil, a gente tem que ser engenhoso, não pode ser tímido, a gente tem que ser ousado, na verdade, né? Para, às vezes, tomar uma decisão de vida ou morte e tentar salvar o paciente com coisas que a gente, às vezes, nunca fez, e a gente vai ter que fazer de acordo com a necessidade.
né, e ter boas maneiras, né? O cirurgião era considerado, né, o cara mais lidava diretamente com a vida do paciente, não como clínico, porque o clínico ele dá remédios e realmente o paciente tem risco de ir a óbito, mas não mais do que numa cirurgia, né? Então, o cirurgião era muito respeitado e o cara tinha que ter uma boa formação e educação para lidar com todas essas situações. E é uma área boas maneiras, é ser educado para saber conversar, para saber passar as notícias, né? E isso até hoje, gente. A gente tem que ter uma habilidade de conversa. Por quê? Porque às vezes você está diante de um diagnóstico, nosso paciente pode ter um câncer, e a gente tem que saber a maneira correta de falar, de dar a notícia, né, para o proprietário. Então, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, até às vezes de psicologia, para saber qual é o perfil desse proprietário, de que maneira melhor ele vai aceitar essas notícias, né? Então, a gente tem que ter uma habilidade. E aí começa, no fim do século XVIII, os cirurgiões foram reconhecidos como por decreto da Inglaterra. No século XIX, John Hunt desenvolveu a cirurgia experimental. Se alguém tem raiva, hoje em dia não mais, né? Mas quando eu fiz medicina veterinária, eu operei muito bicho, né? De controle de centros de zoonoses, animais que iam ser sacrificados, porque naquela época tinha muito cachorro de rua, não tinha essa consciência de adotar bicho, como tem hoje, e a gente usava os animais na cirurgia experimental, né? A gente usava na cirurgia para aprender a operar. E quem foi o responsável por isso foi esse carinha aí, John Hunt, que desenvolveu a cirurgia experimental como método de ensino, né? Então, antes de você operar um doente, você tinha que operar os animais para poder adquirir as habilidades motoras necessárias para que você não causasse uma lesão ou causasse uma agressão maior do que o necessário. Naquela época ainda tinha uma alta incidência de infecções, né? A mortalidade chegava a 60%, é claro. Ninguém conhecia o que era bactéria. Eles precisavam ainda vencer a dor, né? A hemorragia, a infecção e o choque, né? O choque hemorrágico e o choque neurogênico. Era um problema a ser vencido, tá? Então nós tínhamos que passar por essas atribulações para a gente conseguir ter um resultado mais positivo, né? 60% de óbito, porra, é muito grande, né? A gente submeter uma pessoa a uma cirurgia e ter 40% de chance só de sobreviver. Então nós tínhamos que vencer o controle da dor, né? A hemorragia e a infecção, né? E aí a gente começou momentos decisivos para a cirurgia. A evolução da anestesia só em 1840, antes disso, como é que era feito? Alguém lembra? A gente vê vários filmes, né? O cara bebe álcool, joga vinho, né? Ou álcool, ou bebidas fortes, coloca lá em cima da ferida, bebe para poder chapar e perder um pouco da consciência. Os orientais tinham outra forma de fazer isso, né? Eles não só bebiam, como tinham o ópio, como tinham a cannabis, já era conhecidas as propriedades, e eles usavam isso na medicina para perder a consciência ou diminuir a sensibilidade dolorosa. A evolução da anestesia, então, com o Horace e Morton, né, e Collins. Isso começou em 1844, 1800, né? Tem 1844, 1819, 1815. Então foi a época de ouro aí que acho que Deus falou, não, chega, para de a humanidade sofrer, vamos botar alguém para encarnar lá na Terra para desenvolver anestesia e parar dessa humanidade sofrer. E aí eu tenho esse pilar que foi vencido, né, com a descoberta da anestesia. Não sei se o Dudu conta isso para vocês, ele deve contar como é que foi descoberta a anestesia inalatória. A asepsia e a antisepsia, aí eu tenho
Sam Williams, Louis Pasteur e o William Halsted, tá? São os principais considerados. Olha só que época de ouro, né? A gente conseguiu resolver tudo no mesmo século, com idades muito parecidas, né? Aí eu pergunto para vocês, é coincidência? Não, não é coincidência, né? Eu acho que estava escrito aí para que isso ocorresse. Que você podia ter um descoberto séculos depois, 50 anos depois, 100 anos depois, mas foi tudo no mesmo século, né? Então, nós tivemos o Sam Willis, ele foi o pioneiro na antisepsia, porque ele descobriu que, de alguma forma, as pacientes, que ele fazia muita cesariana, né? Muito parto normal, cesariana não. Muito parto normal e tinha uma doença puerperal. E todas essas mulheres que tinham, às vezes o feto ficava muito tempo, a mulher já desenvolvia uma infecção uterina, né? E aí todas essas mulheres que tinham uma secreção vaginal e ele tinha contato com outras mulheres depois que não tinham, essas mulheres que não tinham desenvolviam. Então ele começou a perceber que tinha que fazer alguma coisa entre um procedimento e outro, né, para evitar essa contaminação. Ele não chamava de contaminação. Aí Louis Pasteur e Joseph Lister. Louis Pasteur foi quem descobriu aí as bactérias, o microscópio, né? E Joseph Lister, alguém consegue correlacionar esse nome com os dias atuais? Não, né? Vocês não participam da aula, não tem jeito. Joseph Lister, eu vou dar ponto de participação, vou fazer um critériozinho aqui para quem participar da aula, eu vou dar ponto. Joseph Lister é quem descobriu, quem desenvolveu o Listerine, que é usado até hoje, né? E o Halsted é o pai da antisepsia. O Halsted, ele casou com uma assistente dele, que era uma enfermeira, e aí eles tinham uma solução cáustica, que eles ficavam numa bacia, e aí eles lavavam a mão normalmente para entrar em cirurgia, né, com sabão, e aí passava aquela solução cáustica na mão para poder, na época, né, fazer a antisepsia ou esterilizar as mãos para entrar, porque não existia luva, gente. Né? Não existia luva. E aí eles entravam para a cirurgia. E a mulher do House desenvolveu alergia àquela substância. E aí ele inventou a luva para que ela não ficasse com alergia. E ele começou a perceber que aquilo diminuía as complicações de secreções no pós-operatório. E aí ele passou a operar com luvas. Nessa época já se percebia que não se pode entrar num procedimento cirúrgico com a roupa da rua, né? Então eles tinham que trocar a roupa, porque a roupa carregava alguma coisa que piorava a condição no pós-operatório. Então eles começaram da mesma forma que a gente tem hoje. Você chega no centro cirúrgico, você vai trocar de roupa, vai lavar suas mãos, colocar gorro e máscara e vai para o centro cirúrgico. Né? É um ambiente que tem que estar o mínimo de bactéria possível, o mais estéril possível. Então, isso se perpetua desde 1852 até hoje. Tá? Bom, aí a gente desenvolveu a anestesia, né? O pilar da cirurgia, a anestesia, o controle de hemostasia. Como é que era feito o controle de hemostasia naquela época? Alguém tem noção? Não tenho. Filmes, gente. Os filmes, como é que eram feitos? Como é que o pessoal parava o sangramento nos filmes? Amarrando um pano, professor. Torniquete. Torniquete é um deles. Que mais? Vocês não gostam de filmes de guerra medieval, não? Pressão com algum tipo de pano? Pressão, torniquete. Tem mais um, que é bem cruel.
Queimando? Isso. Autorização, no caso. Vocês nunca viram o cara botar a faca na fogueira, deixar ela em brasa e meter na ferida? Ah, gente, Verdade. vocês não são da geração do Rambo? É o bisturi da Idade Média, o bisturi elétrico. Exatamente. A nossa preocupação hoje continua sendo isso. A gente faz igual, só que com uma tecnologia melhor, né? Olha só o que vocês falaram: torniquete, compressão e cauterização. O que nós usamos hoje? O torniquete pode ser usado, as faixas de Smart. A compressão ela é feita com as pinças de hemostasia, né? E a cauterização com bisturi elétrico, né? Então era uma preocupação da perda volêmica, hoje continua sendo. Temos métodos para diminuir o sangramento, né? O sangramento ele não é só importante, gente, para o controle volêmico, tá? Por exemplo, se eu estou trabalhando numa cavidade abdominal e eu deixo sangue entrar lá dentro, se eu tenho pequenos sangramentos, sangue é irritativo para o peritônio. Primeiro, sangue é irritativo para o peritônio. Segundo, o sangue é meio de cultura para a bactéria. Então, quanto menos sangrar nossa cirurgia, mais eficiente, menor o risco de ter complicações no pós-operatório, tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Vocês vão ver como é que a gente opera lá na faculdade. Por um lado, isso é bom e por outro é ruim, porque eu te confesso que eu não consigo conceber como que se opera sem um bisturi elétrico, né? Aquela sangueira toda, aquela contaminação toda. A formação do seroma é muito maior, o pós-operatório é muito mais complicado, então eu não vejo uma eficiência em operar sem os métodos de tecnologia que a gente dispõe hoje, né? Operar como se operava na Idade Média não tem sentido. A anestesia foi desenvolvida, vou contar a história aí da anestesia, se o Eduardo não contar lá, vocês ficam sabendo. Bom, vocês estão vendo o cara ali botando o anestésico para a pessoa cheirar, né? Como é que foi descoberto isso? A gente tinha o cloroforme, tinha o gás hilariante. O Morton ele foi ao circo e o circo usava o gás hilariante para o pessoal ficar rindo, né? Ficar alegre. E aí tinha uma pessoa na plateia que foi fazer parte do espetáculo e durante o espetáculo ela caiu, se machucou e quebrou a tíbia. E aí ele continuou rindo, né? Então o Morton viu que, olha, tem alguma coisa aí que segura a dor. E aí ele começou a usar nos pacientes dele do consultório. E aí ele começou a arrancar dente e a pessoa continuava rindo, feliz, né? Sem dor. E aí a anestesia foi desenvolvendo. Controle da infecção, eu já falei, né? O pai da antisepsia é o Hauser. Então, controlado essa pirâmide aí, esse ciclo, a gente está pronto para seguir para a cirurgia. E essa é a nossa preocupação até hoje, né? Se eu não anestesiar bem anestesiado, a cirurgia vai ser uma porcaria. Principalmente castração, que a gente puxa o ovário não vem de jeito nenhum, porque o paciente está sentindo dor, está contraído. Se o paciente sentir dor, ele vai liberar mais catecolaminas, vai liberar mais corticoides, e o pós-operatório vai ser mais complicado. Se eu não seguir os métodos de controle de infecção, vai ter complicação no pós-operatório. E se eu não fizer uma hemostasia bem feita, além de correr o risco de ter um choque hipovolêmico, eu vou poder aumentar o risco de infecção. Então, quando a gente vê, olha lá como é que essa figura aqui, ó, olha como é que eles operavam, ó. Não tem pano de campo, arregaça as manguinhas e vamos lá, né? Isso faz vocês lembrarem alguma prática que é feita até hoje? Quem é que opera assim até hoje? Vamos, gente. Ficou com vergonha de falar, não. É normal. Médico veterinário. Não.
Não? É o médico veterinário, mas em que área da medicina veterinária? A gente vê muito isso em cirurgia de grandes. Exatamente. Tá? Então, é o correto? Não. Tem que usar material esterilizado. O pessoal de grandes, porra, professor, mas não tem autoclave, é difícil. Cara, vassoura de fogo, passa vassoura de fogo, panela de pressão, bota o material na panela de pressão e guarda na caixinha. Vassoura de fogo, calça uma luvinha pelo menos, né? A microbiota é diferente, são animais mais resistentes, mas quem vai me dizer que não tem complicação? Decência de sutura? Tem, né? A maior causa de decência de sutura é infecção e escolha do material de sutura errado, mas a maior causa de infecção de decência de sutura é infecção, né? E em pequenos animais, a gente também vê isso hoje, né? A gente olha aí nos centros de castração, nego operando de luva de procedimento, sem pano de campo, aquela tricotomia ridícula que não serve para nada, e às vezes bota um paninho de campo só para cobrir ali a ferida, que eu não sei para que serve aquilo. E aí, já se passaram 300 anos e nego continua fazendo desta forma. Aí você pega os dados dessas pessoas, faz uma estatística, qual o número de óbitos? Vai se aproximar da Idade Média, né? Não é o objetivo. O objetivo nosso é o quê? Diminuir essa taxa de mortalidade, né? O nosso sucesso. E as pessoas se escondem atrás das instituições que fazem isso, porque ninguém processa uma prefeitura que faz isso, ninguém processa. A hora que começar a processar, vai acabar. Por quê? Não é para operar desse jeito. A gente tem que ter o mínimo. Se a gente alguém fez, me responde aí, alguém fez veterinária para ficar rico? Quem fez veterinária para ficar rico, levanta a mão aí. Eu acho que todos nós fizemos veterinário para quê? Porque gostamos dos animais, não é isso? Real verdade. Se for Tem botar- alguém que fez veterinária porque, não, vou fazer veterinária, já entrou para a faculdade, eu vou fazer veterinária que eu quero cobrir meus pacientes, eu quero fazer inspeção. Tem? Eu acho que não. Não, né? A gente às vezes quer fazer veterinária, entra para faculdade porque a gente gosta de bicho. Aí a gente vai fazer inspeção, alguns que escolhem fazer inspeção, eu não sei, posso estar falando errado, mas escolhe por quê? Porque acha interessante o processo de controle. Eu quero garantir que a comida chegue para as pessoas de maneira adequada. Eu quero que o animal tenha uma morte adequada, né? Então, a gente sempre tem a preocupação com o quê? Com os bichos, né? A gente nasceu para isso. Quem escolhe veterinária, quer dizer, eu acho que a gente não escolhe veterinária, né? Acho que nós somos escolhidos para fazer veterinária. Gente, vou falar uma coisa para vocês que assim, a gente tem uma vantagem enorme em relação a muitas das profissões, porque a gente escolhe aquilo porque a gente gosta. Se a gente vai se dar bem ou não é outra coisa, né? Depende de dedicação, depende de oportunidades da vida, depende de como que a gente lidar com as situações para encarar os problemas. Mas a gente já tem uma vantagem enorme, porque todas essas pessoas que fazem aquilo que amam, a chance de terem sucesso é muito maior. Se a gente não tem sucesso ou não está tendo sucesso com a profissão que a gente escolheu, gente, a gente tem que parar e olhar se os caminhos que nós escolhemos pelos motivos certos, tá? Por quê? Porque é muito difícil a gente não ter sucesso numa profissão que a gente ama. Tudo que a gente faz com amor, a gente vai colher esses frutos. Então a gente já tem uma vantagem imensa. Se não está dando certo para você, quando você estiver formado, pensa nisso. Se estiver formado, pensa na sua conduta. Pô, mas eu estou buscando as coisas no lugar certo, porque eu gosto tanto do que eu faço. Não sai fazendo veterinário, porra, eu vou ganhar pouco no plantão, vou fazer. Não. Se proponha a fazer o que você se propôs no início. Paga pouco. Calma, você está começando. Comece a ter sabedoria para escolher as coisas e evoluir. Que aí tudo dá certo.
Não há como não dar certo quando a gente faz as coisas com amor. Então, voltando para a aula, você acha que alguém que se propõe a trabalhar no minicentro de castração, com condições péssimas, ou vai para o pasto operar uma vaca, igual o peão opera, sem nada, com canivete, vai ser feliz? Você estudou para isso? Você está fazendo bem para o seu paciente? Não. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. São esses conceitos que a gente tem que avaliar. Né? A gente tem que fazer sempre o melhor possível. Eu não estou pedindo, quer dizer, eu faço, né? Isso é meio ridículo. Eu boto pijama para operar vaca, lá com a Érica, eu boto, né? Vocês botam aquela roupa e tal, eu boto tudo bonitinho. É porque tá no meu DNA, não tem jeito. Eu não estou pedindo para vocês irem pro pasto de avental cirúrgico, né? Todo paramentado. Eu tenho fotos minhas quando eu comecei a operar lá na faculdade, eu estava lá, aquele bonezinho, igual o pessoal, né? Chapeuzinho, o bonezinho, máscara, luva de procedimento, luva cirúrgica e vamos embora. Né? Mas se a gente não pode fazer 100%, a gente tem que tentar o máximo possível, né? Para diminuir as complicações. Controlando isso, a gente começou a evoluir. Né? A gente chega à idade moderna, né? A idade moderna hoje, você não vai se formar e você pode dizer que é um cirurgião, tá? A cirurgia no Brasil, veterinária no Brasil, tem grandes nomes, né, ligados aos colégios brasileiros de cirurgiões, que é o CBKV. Atualmente, para você se filiar ao Colégio Brasileiro de Cirurgião, você tem que fazer a prova de título, você tem que ter pós-graduação, né? E você tem que fazer uma prova de título para dizer da área. Você tem que ter algum tempo de formado e uma expertise no que você faz e vai fazer a prova de título, que não é fácil, tá? Só depois disso você pode ser reconhecido pelos conselhos federais como especialista, tá? Então, eu não sou especialista, eu sou professor de cirurgia, mas não tenho título de cirurgião do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. São muito poucos que têm, tá, no Brasil. Não fiz ainda, não sou muito de patota. Eu acho que título para mim não é muito importante, embora seja professor, deveria ter, né? Mas eu tenho muita preocupação com o ego, né? Quem é cirurgião ainda tem um pouquinho de ego inflado. E eu não gosto muito disso, porque a gente acaba se perdendo se a gente inflar muito nosso ego, né? A gente acaba quebrando a cara. E títulos e honrarias e essas coisas, eu tento ficar um pouco... fiz mestrado, faço doutorado, uma questão de ser docente, né? Não é uma questão para ter o título. Se não precisasse, eu nem faria. Até porque fazer mestrado, doutorado, meu mestrado foi bem difícil, o doutorado provavelmente vai ser a mesma dificuldade. Né? A gente tem, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho dislexia, né? Então eu escrevo maravilhosamente bem, né? Para dizer o contrário. E é um fator que me incomoda. Então, às vezes coisas que nós temos de deficiência, a gente se esconde um pouco, né? E eu acho que ser professor me ajudou bastante. Hoje eu não tenho mais por que esconder, mas no meu mestrado eu sofri o pão que o diabo amassou, né? Porque eu era considerado um analfabeto funcional. Meu orientador como é que você pode ser tão inteligente e escrever tão mal desse jeito? Você é um analfabeto funcional. Quando eu fui me inscrever no doutorado, a primeira coisa que ele perguntou se eu já tinha aprendido a escrever. E aí eu contei para ele que eu não sabia também, né? Eu achava que eu era burro. Eu conversei com ele, falei, professor, a minha burrice tem uma explicação. Meu filho, quando começou a ser alfabetizado, eu vi as mesmas dificuldades que eu tinha, né? E aí ele foi diagnosticado com dislexia, porque meus pais esconderam que eu tinha dislexia de mim. Então eu não sabia, para mim eu era burro mesmo. Eu fiz até faculdade de letras, português e inglês para tentar melhorar, mas eu desisti no meio do caminho, que aquilo ali para mim não era
não tinha a menor afinidade com aquilo. E aí o cara entendeu e aí pediu desculpa por ter me tratado daquela forma, que ele também, como professor, né? Ele não foi um professor, na verdade, ele tinha que ter visto que eu tinha alguma deficiência e, né, tinha que ter buscado. Então, assim, quem tem alguma deficiência não tenha vergonha, porque quando a gente reconhece que a gente tem alguma dificuldade em alguma coisa, se a gente tratar aquilo de maneira natural e não se fazer de vítima, a gente pode ter muito mais ajuda das pessoas que realmente se preocupam com a gente do que a gente imagina. E fica muito mais fácil. De vez em quando vocês vão achar aí, de vez em quando não, né? Sempre vão achar aí nos meus textos, nas minhas aulas, nas minhas provas, erros de ponto, de vírgula, de letra, comida. Então, não é porque eu sou burro, tá? É porque eu realmente tenho essa dificuldade e vocês não têm que ter vergonha, tá? Porque eu já tive vários alunos que depois que eu falei isso, me procuraram no cantinho. Cara, você não precisa procurar no cantinho não, cara. Você não precisa ter vergonha. Depois que eu vi que eu tenho essa limitação, eu comecei a trabalhar as minhas limitações. Né? Eu comecei a me adequar. Então, assim, quem tem deficiência, déficit de atenção, quem tem qualquer depressão, qualquer problema, gente, não adianta querer se esconder. O importante é que vocês enxerguem que existe um problema e que também existe uma solução, né? As pessoas não são tão cruéis de não entenderem os problemas e as doenças das pessoas. Então, vida para frente. Estou falando isso porque eu sei que a gente tem alunos que têm com deficiência, a gente acompanha os alunos com déficit de atenção, é, agitados, disléxicos, depressão, né? Para que eu, ainda mais numa turma desse tamanho, para que eu consiga dar uma aula para vocês, cobrando os resumos. A gente lê os resumos, a gente vê os resumos e vê a dificuldade que alguns alunos têm. A gente sabe quem é que tem dificuldade de prestar atenção, que perdeu um pedaço, que não está conectando as coisas. Então, eu como professor, não é só da matéria. Eu me preocupo com o bem-estar de vocês de estarem aqui na aula focados, né? Eu faço de tudo para que vocês... Aqui é ruim, né, no ambiente virtual, porque vocês ligam esse troço aí e às vezes nem está aqui dando atenção no que eu estou falando. Mas na sala de aula eu tento trabalhar tudo e eu tenho um lema: ninguém fica para trás. Eu não gosto de reprovar ninguém, mas eu não vou facilitar para ninguém. Quem tiver dificuldade, eu vou ajudar esses alunos que têm dificuldade a evoluir. Tá? Então, assim, não tenham preocupação quanto a isso. Nós vamos chegar todos no final, se Deus quiser, aprovados. Mas eu preciso identificar quem tem problema para chegar com esse aluno no mesmo nível de todos os outros. Bom, vamos continuar a aula. É bom porque é o primeiro contato que eu tenho com vocês, então eu gosto de falar as coisas para vocês conhecerem como o professor de vocês vai lidar com a situação. Aí a gente chega na Idade moderna, né? O que a gente tem na Idade moderna? É isso que vocês vão aprender, crianças. Vocês vão aprender a ciência e a arte, né? A ciência e a arte vão se juntar na hora da prática. A prática tem que ter habilidade para desenvolver, né, os movimentos básicos para vocês operarem. Nós vamos aprender a fazer como se vestir, né? A gente vai aprender como se paramentar, como arrumar uma mesa, para que serve cada instrumento. A gente vai procurar ensinar a vocês o máximo de procedimentos possíveis que são dados na rotina, tá? Semestre que vem vocês vão ver patologia e aí a gente entra nas doenças, mas aí isso não é mais aprendido no paciente, isso é aprendido na universidade, tá? Então vocês vão ter condições melhores para se formar e se capacitar sem comprometer a vida dos nossos pacientes que a gente ama tanto. Né? Então a gente vai ter noções de anestesia, a gente vai ter preocupação de como se comportar. Não é porque é animal, a gente tem que não ter preocupação, né? A gente está ali operando um ratinho, está com colchão térmico embaixo, está com fonte de oxigênio.
o coelhinho está entubado, tem mecanismo para poder monitorar o animal tem que estar monitorado, a pressão tem que estar sendo medida constantemente, porque é o primeiro parâmetro de dor. Temperatura é importante, claro que é importante, porque a temperatura, o animal, quando baixa muito a temperatura, abriu cavidade, ele tende a perder calor, e aí a temperatura baixa, uma série de fatores que vão ocorrer. Perda de metabolismo de determinadas drogas, fatores de coagulação com temperaturas abaixo de 34,5 não são eficientes, então o animal começa a sangrar. Então a gente tem que ter cuidado com todos esses animais. Esses animais que são operados direto, senta na mesa de cirurgia para você ver como é que é geladinho. De preferência sem roupa, né? Para você ver. Senta numa mesa de inox para você ver como é que é gelada. Imagina ficar deitado ali algumas horas. Então não tem cabimento. A gente tem que ter essa preocupação. Né? A gente tem que ter essa preocupação com o animal. Ainda mais com o ar-condicionado ligado, né? Só com um paninho por cima. Então a temperatura tem que ser controlada. A anestesia tem que ser a melhor possível. Tá? Aí é só, por exemplificar, um paciente, um ratinho, está sendo monitorado, o oxímetro no bracinho, né? Não tem eletro, porque é mais complicado, né? Mas a gente tenta tomar o máximo de cuidado possível. Bisturi elétrico, para diminuir perda volêmica, né? Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode usar. Ó. Controle de pressão, né? A gente vai aprender que o primeiro parâmetro a alterar quando a gente opera um animal é a dor, né? Então, a pressão ela se manifesta com aumento de pressão quando o animal sente dor. Então, antes dele sentir qualquer outra coisa, taquicardia, a pressão aumentou, mantém o plano, aumenta o anestésico. Né? Então, tem diversos procedimentos que a gente vai aprender. Né? Se a gente aprender esses procedimentos na aula prática, a gente sai daqui pronto para fazer qualquer coisa. Tá? Então, várias suturas, uma sutura renal, uma sutura hepática, a gente vai dar aula disso tudo e vocês vão aprender todos esses procedimentos, né? Os básicos. Pessoal, vamos lá. Alguma pergunta? Hoje eu só quis dar essa introdução para vocês. Para vocês, Simone entrou agora, atrasada. Peraí, deixa eu botar aqui a presença para ela. Mais alguém Eu entrou também atrasado? entrei depois, professor. Bruno, peraí, Bruno. então. Professor, eu tô desde o início aí, mas meu nome não tá na lista de chamada, não. Ivan, cadê o Ivan? Peraí. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto aqui, depois eu faço a presença ali. Tá, beleza. Tem que vir na coordenação, tá, Ivan? Para poder arrumar isso aí e fazer seu plano de estudo. Tá, eu já fiz já com a Paula lá, mas não deve ter colocado na lista ainda não. Mas vou falar com ela. Tá, beleza. Hoje precisa fazer resumo? Não, não precisa fazer resumo, embora isso caia na prova, tá? Pode ter uma ou duas questões dessa relação aí. Mas isso hoje foi só um bate-papo. A matéria mesmo a gente vai começar na semana que vem, tá? E aí a gente mete bronca nas matérias e os resumos. Tentem fazer os resumos, por favor. Eu mudei as aulas, tá? Tem aulas que eu acrescento sempre algumas coisinhas, porque o pessoal tem um banco de resumos aí, tem uma apostila de cada disciplina. E se me colocar coisas que eu não falei na aula, eu desconsidero. Cola e copia, eu desconsidero. E eu desconsidero, se tiver 3 cola e copia iguais, eu vou desconsiderar o 3 porque eu não sei quem foi que passou, não tenho a menor noção de saber. E aí tentem passar o que está sendo falado na aula, tá? E aí vocês vão ter até às 11 horas da noite para entregar o resumo via e-mail, tá? Vão preencher aquela ficha que estão ali no Google Forms, e aí o Google Forms me entrega e eu corrijo para vocês, ok? Professor, Fala. esse forms que você mandou hoje, então é só para mandar o e-mail.
Não precisa do resumo. O Google Form de hoje pode preencher e me mandar, que fica com a presença também. Ah, tá. Então não é para fazer o resumo da aula de hoje, não. Não, eu ia botar, Confundi. mas é muito pouca coisa para vocês fazerem. E o que eu quero, na verdade, que vocês entendam é o pilar o que foi considerado o pilar para o desenvolvimento da cirurgia: anestesia, hemostasia e controle de infecção. Esse é o principal tema da aula. Ah, então tá beleza. Obrigado. Tá? E preenche o Google Forms só para eu preencher a presença e pronto. Tá todo mundo. Quem chegou atrasado aí, eu tenho um Google Forms ali no link, tá com o Lucas também. E aí manda o Google Forms, que aí fica registrada a presença de todo mundo no Google Forms. Tá bom? Então, pessoal, boa semana, se cuidem. Cuidado aí com o Covid, fiquem tranquilos em casa. Se sair, saiam protegidos. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Pessoal, providencie o mais rápido possível as peles, tá? Porque as peles para a gente fazer sutura. Quem quiser, gente, não precisa nem comprar pele, tá? Como vocês moram, a maioria mora aí pelo interior, é mais fácil comprar língua de vaca para fazer sutura. Só compra um porta-agulha e os fios. Tá? Tá beleza. Se quiser comprar esponja também, esponja de lavar louça, também dá. Tá? Casca de banana com a banana, também dá. Mas o importante é ter o porta-agulha, ter o fio, comprar os fios e a pinça e uma tesoura para poder manusear corretamente. Assim que chegar, final da aula, vocês estão vendo aí, são 10h30, a aula online ela é mais curta, a gente pode continuar a aula com a prática, tá? Assim que todo mundo tiver com o material na mão, é só me avisar que a gente começa a praticar. Quanto mais cedo vocês praticarem, mais preparados vocês vão estar para a prática quando a gente começar as práticas, tá? O ideal é que vocês cheguem no final do período, que a gente vai destinar um mês, não sei, eu vou montar o calendário hoje. Depois eu passo para você, Lucas, e disponibilizo no Ava. Eu vou disponibilizar o calendário, eu vou ver quantas aulas práticas a gente vai fazer para poder... Mas, assim, não deixa para aprender só lá, gente. Lá é para eu corrigir vocês, tá? Porque ninguém vai aprender em uma aula prática. Então, tentem providenciar o material para a gente chegar lá, eu só corrigir os movimentos, dar os toques e os macetes nos pontos que vocês estão fazendo. Tá? Pessoal, fiquem com Deus. Boa semana para todos aí. Boa aula aí com o Eduardo à tarde. Obrigada, Andrei.